Hoje nós viemos no ateliê da artista plástica Adriana Varejão, aqui no Rio de Janeiro, falar um pouco do trabalho, da obra dela e saber um pouco mais do que ela anda fazendo. Mais de 2 anos que eu venho namorando com essas cerâmicas, né? O meu modelo é a cerâmica produzida em Caldas de Rainha no final do século XIX, início do século XX, por Bordalo Pinheiro. Então, a minha grande fonte de inspiração para fazer esses pratos, né? Fiz 5 no ano passado, os primeiros trabalhos que abrem o livro são esses. E esses pratões gigantescos, né, de quase 1,40 m, assim, de... Eles são, eles parodiam, né, simulam formas, pratos, mas na verdade eles são estruturas, né, como se fossem grandes pinturas mesmo. E eu trabalho em cima desse modelo, dessa ideia do bordalo, mas como sempre na minha obra, parto do modelo, mas ele vai introduzindo elementos novos, né? A iconografia, né, de Caldas da Rainha é o mar e seres aquáticos. Nem tem seres aquáticos, tem muitos caranguejos, lagostas, conchas. Então eu fui introduzindo uma narrativa diferente para esses pratos, né? A minha própria narrativa, narrativas sobre introduzir sereias e iemanjás e, sabe, coisas assim que não pertencem necessariamente ao meu modelo original. Bordalo Pinheiro, e essa era a cerâmica fabricada, ele era diretor, né, dessa cerâmica. Tinha milhões de ceramistas que trabalhavam para ele, e ele desenhava essa peça. Ele era um caricaturista originalmente, né? Eu vou introduzindo outras coisas, né, outros elementos. Os pratos que estão no livro, eles têm frutas despedaçadas e tem figuras femininas e aí tem toda uma ficção, né? E tem a tridimensionalidade também, né, Adriana? Que a gente vê naquele trabalho incompleto ainda, a gente precisa dizer, mas você sai para fora, né? Que é uma coisa característica sua também, como a gente vê lá nos azulejos craquelados de Inhotim. Também nas carnes, né? Nos trabalhos de carne, esse daqui ele adotou um pouco daquela estrutura, ele não está terminado, adotou um pouco daquela estrutura dos trabalhos de azulejos que simulavam paredes por fora e uma carne por dentro, né? Como se fossem as paredes abrissem, tivesse. Então, a mesma técnica, né, estrutural eu uso aqui. Mas aqui já mais contaminado por essa onda aí de Caldas da Rainha. Quase kit até, né? Nossa, é super kit, é super cafona, é bem dentro do que eu gosto de trabalhar. E aqui atrás de você a gente está vendo aquela tela craquelada, como um pouco das telas dos azulejos gigantescos de Inhotim, né? Que parece até quase que uma cerâmica craquelada, mas é uma tela e no fundo é um azulejo gigantesco que você fez. Os azulejos são uma constante, né, na sua obra, desde o início, que era mais pictórico, até depois para coisas abstratas como esse de trás de você. Como é que começou essa fascinação com a azulejaria? Nos anos 80 eu trabalhava em cima de uma iconografia barroca e sem querer eu esbarrei nos azulejos, em painéis de azulejaria. Eu achei que o azulejo, a alusão à azulejaria era um bom suporte para eu contar as histórias que eu queria. Então, na verdade, eu queria um pouco perverter um modelo introduzido, um modelo cultural, né, introduzido por Portugal, né, que era um modelo colonial, né, de catequese e tudo mais. Um modelo europeu introduzido nas Américas. Então eu queria um pouco devolver esse modelo, subvertendo um pouco essa história. Então usar o azulejo para mim é quase um ato de contra-conquista, sabe? Então tem uma ideia um pouco política, né,
na apropriação do azulejo. Já que você falou em política, quando eu vi aqueles muros com aquelas vísceras em Inhotim que estão dentro da primeira instalação, me lembrou um pouco aquele filme que mostrava os presos políticos emparedados no Chile, né? Que é uma imagem chocante a gente pensar que pessoas desapareceram porque elas ficaram emparedadas em estádios de futebol. Isso foi uma coisa que veio para mim, porque é uma coisa muito forte. Mas quando você pensou em carnes emparedadas, essa questão política também estava forte para você? Eu acho que é como se fosse o azulejo. Ele propõe um modelo muito racional, ascético, né, de asepsia, de geometria, racionalidade, previsibilidade e um pouco essa ideia de limpeza, né, de um ambiente azulejado. Você azuleja porque são teoricamente ambientes assépticos e limpos. E eu acho que existe essa ideia de ter uma pulsão por detrás daquilo, uma pulsão de vida ou de morte. Não necessariamente precisa ser de morte, mas uma pulsão silenciosa por trás daquilo que um pouco subverte, destrói esse modelo de controle e asepsia, né, da azulejaria. Então eu acho que eu proponho uma narrativa e eu dou alguns elementos apenas. O que eu gosto mais que acontece é que essa narrativa ela se complete no outro, né? Tanto a ideia de ruína, você vai completar o resto da arquitetura ou da arquitetura mental que você vai formar a partir disso, como você acabou de fazer, né? Você levou essa história para esse lugar, né? Então outra pessoa vai levar essa história para outro lugar. Então eu acho que o que eu gosto de fazer é proposições de narrativas. Eu não estou querendo fazer um discurso, mas eu proponho determinados elementos para que cada um monte, né, a sua história. Então cada um construa a sua própria história. Na verdade, pintar carne é uma tradição muito antiga da pintura, né? Goya pintava carne, Rembrandt, boi esquartejado, aula de anatomia, Francis Bacon também pintou muita carne, antes dele Géricault. Quer dizer, eu falo também, quando eu estou pintando carne, eu falo de uma tradição da pintura, do próprio, né, ideia de pintar. Então é uma tradição, a gente está falando de Goya, né, bem antiga. Então, o barroco é um estilo que sempre me impressionou muito, né? E a carne, para mim, é um pouco a tradução dessa volúpia barroca, né? Essa superfície cheia de dobras, né? E sempre me fascinou muito visitar mercados de carne, sabe? Desde a feira de Caruaru, das carnes de charque, ao México, que tem mercados de carnes lindos, incríveis, são lugares inclusive muito alegres, né, onde as pessoas comem e festejam. Então, eu não tenho uma ideia assim, negativa sobre a carne. Para mim, a carne representa uma tradição. Primeiro que eu não lido com a carne, eu lido com a teatralização da carne, né? Então nunca fiz um trabalho com carne mesmo, sabe? A matéria, carne. Então o que eu faço é uma ficção. E o barroco é um estilo onde existe essa exposição, né, da carne, existe uma teatralização da matéria, né, da volúpia, como Walter Benjamin mesmo falava, na morte, a plenitude da matéria. Então o barroco é um estilo assim que o emblema do barroco é o Sagrado Coração, né? Então existe essa coisa, as aberturas, as feridas, né, presentes, né, você entra dentro de uma igreja barroca, é um espetáculo também mórbido, né, e pesado às vezes. Então eu acho que essa atmosfera que eu tento trazer para ele.
Adriana, aí você virou mãe recentemente, né, há 4 anos. De que forma a maternidade entrou na tua obra? Eu vi pelo livro que você está misturando mar, moluscos, mariscos com nenês. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como artista, né, que sente fisicamente as coisas, assim, o parto, a barriga, tudo isso foram experiências muito fortes, físicas e emocionais. Eu acho que eu, como artista, né, tudo que acontece no meu corpo, né, a minha emoção eu acho que transparecer para a obra, não literalmente, como se fosse sei lá, não vai ser uma narrativa literal, mas vai transparecer de alguma forma. Então, eu acho que esses novos pratos, né, eu saí depois de muito tempo, né, de uma geometria muito em cima do quadrado, eu saí para a forma arredondada, uma pintura um pouco mais livre. Esses pratos que são quase contenedores, né, são formas côncavas, né, que eles contêm elementos, são quase como pequenos aquários, né, cheios de acontecimentos ali por dentro. Eu acho que tem muita a presença, né, dessa experiência aí, existe uma ideia de delicadeza também aí, de visceralidade, mas de delicadeza, a própria ideia do elemento água, né, misturado com outros elementos da fruta. Esses trabalhos eles têm um erotismo também muito forte, né? Então eu acho que isso tudo permeia um pouco esse universo, né, que a gente está falando. E você vê ele como uma sequência do seu trabalho, dos azulejos, da água, das carnes. Realmente, eu acho que eles remetem um pouco à pintura dos anos 80 que eu fazia. Era uma pintura um pouco mais livre, menos em cima da paródia, mais em cima, né, de um repertório visual mais de associações mais espontâneas minhas. E também eu estou me referindo muito a uma forma de cerâmica, né, que é a cerâmica de Caldas da Rainha, como eu falei, do Bordalo Pinheiro. E o azulejo é uma cerâmica, não deixa de ser, né, uma cerâmica também. Então, o craquelê, por exemplo, eu tirei de uma cerâmica que eu estudei muito profundamente, né, que é a cerâmica chinesa da dinastia Song, que é uma cerâmica craquelada. Então eu tenho muitos livros sobre cerâmicas do mundo todo, da China, cerâmica catalã, cerâmica muçulmana. Então eu tenho uma rica iconografia, né, de pratos, de cerâmicas, de vasos e de azulejaria também. Para mim sempre foi uma coisa só, um pouco, as coisas meio que sempre se contaminaram, né, nesse sentido.